Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, fala conosco e ensina-nos, ó Pai, o que precisamos aprender. A Ti rendemos graça, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a número 12. Deus é a única solução para curar a sociedade. O texto base é 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, que diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O profeta Eliseu foi procurado por um grupo de homens da cidade de Jericó que abriram o coração e falaram de seus problemas. Eles sabiam que ele era um homem de Deus e que ir ao seu encontro era como caminhar na direção de Deus. Eliseu foi profeta de Israel no século 9 a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis. Eliseu foi sucessor de Elias. Caminhar em direção a Deus sempre foi e continua sendo a solução. Se esse momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam da cura espiritual, que não é passageira, mas que dura eternamente. É tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema de podermos amar com o amor incondicional do nosso Deus. Temos, a partir deste texto da Palavra de Deus, algumas sugestões extraídas dessa história do profeta Eliseu. Eu trouxe aqui para vocês um versículo que demonstra sobre o poder de Deus, né? E fala do seu grande entendimento e que não há limite, né, para todo esse seu poder e essa sua grandiosidade. Em Salmos 147, versículo 5 diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Então, baseado no que nós já acabamos aqui de ver, né, de ler, entendemos, né, que com certeza a solução para todos os problemas, né, da sociedade, os problemas do homem, né, provém de Deus, né? Ele realmente é a fonte, é a solução desses problemas. Tópico 1. Busque a orientação de Deus. Aquele grupo de homens da cidade de Jericó nos ensina, através de suas próprias aprendizagens, algumas lições importantes. Primeiro, não agiram sozinhos. Quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Segunda aprendizagem, né, que nós tiramos aqui. Eles sabiam a origem do problema, né? A terra deles era improdutiva, né? Mas eles também reconheciam a sua incapacidade para resolver aquele problema, né? Segundo o historiador Joséfo,
citado por R.N. Champlin em O Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, afirma que tudo ali era infrutífero, não só a terra, as mulheres, os animais e as árvores. Tudo que entrava em contato com aquelas águas sofriam com aquela experiência, ou seja, as águas eram impuras, né? A água tinha algum problema, né? Tinha alguma poluição, né? Não sei, algum micro-organismo, alguma coisa existia naquela água ali que tornava tudo que entrava em contato com ela improdutivo, né? Estéril, né? E assim, a gente entende, né, percebe aqui que eles sabiam, esses homens sabiam qual era o problema, mas eles também entendiam que eles não tinham a capacidade para resolver. Então eles foram à busca de quem eles entendiam que podiam dar, ou pelo menos orientar, a solução. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Então, se você tem algum problema que você não tem como solucionar, que não está mais na sua mão, peça a direção de Deus, peça a sabedoria, que a palavra aqui de Deus diz que Ele dá, e dá de boa vontade a todo aquele que busca com humildade, a todo aquele que entende, né, que Deus é a solução. Então Deus dá de livre e espontânea vontade, né, e dá de bom grado. Terceira aprendizagem que nós tiramos aqui: eles procuraram a pessoa certa. Naquele caso era o profeta Eliseu, né? E assim, interessante é que o significado do nome do profeta é justamente Deus é a salvação. Então eles aprenderam, né, através de buscar aquela pessoa que sabia, eles entendiam que iriam dar orientação, iriam mostrar como que eles poderiam resolver, não é isso? Então eles foram atrás da pessoa correta. E nesse caso nós vimos que eles aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Então eles entenderam que para Deus não há impossível, né? Em Marcos 10, versículo 27, parte B, diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, independente do seu problema, Deus é a solução, porque nada, absolutamente nada é impossível para ele, tá? Se tiver segundo o coração dele, se for a vontade dele, será resolvido, será solucionado. A quarta experiência, eles encontraram, né, a esperança em Deus. E assim eles descobriram a mesma convicção e fonte do ânimo de Neemias, né, com que a gente já aprendeu, né? Acredito que muitos já ouviram, né, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, eles também entenderam e eles encontraram essa esperança, né? Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B diz assim: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eu quis aqui ler com vocês na íntegra esse versículo, né, para que a gente tenha na nossa mente, né, coloque isso, interiorize, né, em nossas vidas, né, que todos os nossos dias sejam realmente consagrados a Deus, né? E que nós sempre possamos partilhar com aqueles que não têm, né? Que têm falta alguma coisa, seja alimento ou bens materiais, mas também, gente, principalmente a nossa esperança, que é Cristo Jesus, que a gente possa sempre partilhar com essas pessoas necessitadas a nossa esperança, a nossa convicção da salvação em Cristo Jesus. Vamos lembrar, né, também do que Jesus nos disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Você pode verificar esse versículo em João, capítulo 7, versículo 38. Tópico 2. Resolva os problemas na origem. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia. Às vezes, não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu dessa forma. A palavra diz assim: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus usou o sal como figura de linguagem de que nós damos sabor à vida. Em Mateus 5, versículo 13, a parte A do versículo fala sobre isso. Há fontes de morte hoje que precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Todos os níveis de atuação, influência ou poder humano que se sujeita ao maligno são reais fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução, na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Bom, nós também podemos agir da mesma forma, como Eliseu, Lembrando lá que em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, resumidamente, os versículos dizem o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estamos aqui para dar sabor à vida e para iluminarmos o caminho quando passamos. Mas não temos essa capacidade por nós mesmos. Tudo isso provém de Jesus. Só conseguimos esse comportamento, essa ação, se de fato formos seguidores do Mestre, segundo a sua semelhança, copiando os seus passos. Tópico 3. Confie no poder da palavra. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu. Pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e também de você. A nossa coerência de vida fará toda a diferença. Como somos identificados? A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo, o seu testemunho, o amor a Deus, a palavra de Deus e a presença de Deus que gera e transforma vidas. O texto base declara, no sentido histórico, que as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez um milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico. Tá aí mais uma prova, Nós estamos vivendo o período contemporâneo, E até hoje essas águas estão puras, permanecem puras e abastecem a cidade. A água é limpa. Isso é mais uma prova de que a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade, porque ela está além disso, ela é eterna, Deus está além do tempo, acima de tudo isso. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Se ele falou, certamente se cumprirá, e ela está limpa hoje e ficará, com certeza, até o final dos tempos, ok?
Assim, há esperança, né? Nós precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos e alcançando, através do nosso exemplo, do nosso testemunho, as demais pessoas. Precisamos também ser instrumentos nas mãos do Senhor, estarmos, né, disponíveis, acessíveis e dispostos a cumprir a palavra de Deus e sermos usados por Ele. Precisamos também orar pedindo sabedoria, direção, para entendermos quando e como podemos ajudar o próximo e também mudar, né, o ambiente onde estamos inseridos. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós e nos ungiu para nos dar a capacidade para fazer tudo isso que eu acabei de ler, né? Que eu acabei de comentar aqui com vocês. Em Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 3, diz o seguinte: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa palavra, ela não foi direcionada apenas ao profeta Isaías, ela também é direcionada a todos nós, né? Porque nós estamos realmente com o Espírito do Senhor, né? Ele está sobre nós, ele nos orienta, ele nos capacita, né? Então nós temos essa responsabilidade, né, de fazer tudo isso que eu acabei de ler aqui, de falar aqui com vocês, né? Bom, queridos, essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam em Cristo. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula. Tchau!